Querido bom Deus e Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, estamos aqui na tua santa casa para te adorarmos, para te agradecermos pelas bênçãos recebidas, Senhor, em Cristo Jesus, pela salvação que temos, pela nossa vida. E é uma alegria tão grande, Senhor, pensarmos que o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe, o Senhor nos teceu, e que o Senhor tem cuidado de nós, e que o Senhor tem nos chamado, e aqui estamos, Senhor, Amém. porque queremos viver, não só hoje, mas por toda a eternidade contigo. Amém. Pedimos ao Pai que seja com as nossas visitas, que elas possam sentir o desejo de cada dia te conhecer mais e mais como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E nós também possamos continuar prosseguindo nesse conhecimento, nesse relacionamento contigo, para continuarmos por toda a eternidade. Amém. Mas, meu querido, seja com os enfermos da tua igreja, seja com cada necessidade aqui, que a tua igreja cresça espiritualmente, que a tua igreja cresça, Senhor, que o inferno seja saqueado. Amém. E mais pessoas venham se unir a nós, nos preparando para a tua volta. Amém. Pai, seja com o nosso irmão Gideon, que irá trazer a mensagem, que ele seja um instrumento em tuas mãos, que ele seja cheio do teu Espírito Santo, para que cada palavra que sai da sua boca venha direto do teu trono de graça. Amém. E que teu Santo Espírito também esteja conosco e esteja em nós, Senhor, para recebermos a tua palavra, para refletirmos e para que nós possamos viver a tua palavra quando sairmos daqui. Amém. O verdadeiro sermão, Senhor, vai acontecer quando nós sairmos desta igreja. Que cada dia, Senhor, nós possamos ser luz nesse mundo. Amém. Usa as nossas vidas em tuas mãos. Perdoa para os nossos pecados. E não desiste de nós. E nos transforma pela tua graça e pelo teu poder. Que cada dia o nosso eu morra. E Cristo vive em nós. Amém. Cada dia, Senhor, que tenhamos menos de nós e mais de ti. É o que te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Convidamos aqui o Gideon. Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui, né? Juntos, depois de uma chuva forte, né? Não sei se aqui caiu como caiu em Campo Limpo. Aqui só ameaçou. Só? Só ameaçou. Ixi, lá parecia que era dilúvio outra vez. E até fiquei preocupado. Falei, bicho, vou ter que sair mais cedo, porque pode ser que tenha trânsito, né? Na Zamboto. E aí, de repente, atrasa muito. Irmãos, como já falei, é uma alegria estarmos aqui nessa noite para juntos partilharmos a palavra de Deus. Na verdade, é a primeira vez que eu estou vindo aqui nessa igreja, viu? E vocês têm uma igreja muito bonita, viu?
É um pouco diferente aqui, o auditório, né? Mas é uma igreja muito bonita, muito confortável, muito aconchegante. E a nossa missão nessa noite é falarmos um pouco sobre a palavra de Deus, mas nós vamos falar no contexto de missão, no contexto de chamado. E interessante que algumas coisas que não são combinadas, mas Deus ele conduz, né? Conduz a sua igreja e também o seu povo. E é o seguinte, interessante que a irmã que fez a oração, ela agradeceu a Deus por Deus ter nos chamado. E Deus nos chamou para quê? Para sermos servos para a salvação também, mas também para uma missão. É interessante que em todo o tempo, em todas as eras, Deus sempre fez chamados. Deus sempre chamou um povo para uma missão, para uma tarefa especial. E nessa noite nós vamos ver alguns chamados que Deus fez para algumas pessoas e também para determinado povo. E como vocês já estão vendo, o título da nossa mensagem nessa noite é um povo, um chamado, uma missão. Amém. Porque Deus não chama alguém apenas por chamar. Deus sempre nos chama com propósito, para cumprirmos um propósito. O primeiro chamado que Deus fez, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 1, verso 26 a 28. 1, 26 a 28. É um texto conhecido nosso. Desde a semana da criação. E aqui diz o seguinte, 1, 26 até o 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui, após Deus ter criado Adão, Eva, né? Então qual foi o propósito que Deus criou Adão e Eva? No início do verso 26 diz o quê? Fecundar o mundo. No início do verso 26 diz que Deus criou o homem à sua imagem. E repete, a sua imagem Deus o criou. Então, o primeiro propósito, Adão deveria refletir o quê? A imagem de Deus. A imagem de Deus. Adão deveria representar o caráter de Deus. Agora, Adão deveria refletir a imagem de Deus e o caráter de Deus diante de quem? Se Deus criou somente Adão e Eva. Perante o universo, não nos esqueçamos que já havia acontecido a rebelião de Satanás. Adão precisava refletir o caráter de Deus perante o universo. E a segunda missão, a segunda tarefa que Deus deu foi o quê? Multiplicai-vos e povoai a terra. E por conta dessa tarefa que Deus deu a Adão e Eva, nós estamos aqui hoje, né? Porque nós fomos criados por Deus. Nós não surgimos, conforme a evolução diz, né? De algumas coisas, mas nós fomos criados pela própria mão de Deus. E isso é um privilégio para nós. Temos sido criados pelo Criador do universo. Quando chegamos no capítulo 12 de Gênesis,
nós vemos ali também que Deus fez um outro chamado. Eu sei que talvez não seja possível nós lermos todos os textos, né, por conta do tempo, mas temos ali o chamado que Deus fez a Abraão. E no verso 1 diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o 2, que eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser o quê? Uma bênção em toda a terra. E adiante Deus diz que, no verso 3, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que Deus chamou Abraão? Para ser uma bênção em toda a terra. Deus fez uma promessa a Abraão, mas com um propósito. Falou assim: olha, saia aí do meio do seu pessoal, da sua família, da sua terra, e vai para um lugar que eu tenho preparado para você. Mas eu ainda vou te mostrar. Interessante que Deus não falou a Abraão aonde que era, né? Deus falou assim: eu vou te mostrar. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Deus falou para Abraão: só que é o seguinte, eu vou abençoar todos que te abençoarem, e vou amaldiçoar também todos aqueles que amaldiçoarem você. E aqui entra para nós algo para nós refletirmos. As nossas palavras, elas têm o poder de fazer duas coisas: o bem e o mal, né? O bem e o mal. Através das nossas palavras, Tiago diz que através da nossa língua, né, da nossa boca, nós podemos bem dizer ou mal dizer, podemos abençoar ou amaldiçoar. Só que existe uma implicação mais grave ainda, porque quando nós amaldiçoamos algo que Deus abençoou, nós somos amaldiçoados, certo? Nós somos amaldiçoados. Quando nós abençoamos ou reconhecemos a bênção de Deus sobre algo que Ele abençoou, nós somos abençoados. Não é que nós poderemos ser, nós somos ou amaldiçoados ou abençoados. E não sou eu que estou falando, Deus falou aqui para Abraão. Então, o propósito que Deus chamou Abraão, além de fazer dele uma grande nação, era para que todas as famílias da terra fossem abençoadas através da bênção que Deus concedeu a Abraão. E interessante que Abraão ele tinha 75 anos quando Deus o chamou, né? Abraão fez algum questionamento a Deus? Não. Abraão ele obedeceu a voz de Deus imediatamente. Imediatamente. E nós sabemos que através de Abraão surgiu ali o povo hebreu, né? O povo hebreu. É interessante que a aliança que Deus fez com Abraão diz que foi o fundamento para a identidade do povo hebreu. Porque o povo hebreu, eles vinham da raiz de Abraão, da descendência de Abraão. Então eles surgiram de quê? De uma promessa. De uma promessa feita por Deus e concretizada por Deus. Não é que Deus fez a promessa e esqueceu. Tem alguns textos que a Bíblia diz assim: e lembrou-se Deus da promessa que ele havia feito a Abraão. Mas será que Deus tinha esquecido? Não, Deus não esquece. Aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Deuteronômio 4, ali Moisés exorta o povo à obediência. A obediência aos mandamentos e aos estatutos de Deus. E veja só, há promessas que Deus faz que elas são incondicionais. Mas há promessas que Deus nos faz que elas são condicionais. As incondicionais Deus vai cumprir independente da nossa vontade.
Ele vai cumprir unicamente com base na palavra dele, no que ele prometeu. E uma delas é a volta de Jesus. Amém. Porque eu desejo que Jesus volte ou não, Jesus vai voltar, porque ele prometeu que ele voltaria um dia. Mas há bênçãos que Deus fez que depende da nossa obediência, Quando Deus, o povo está, depois de ter andado ali no deserto por 40 anos, e estavam ali na fronteira de Canaã para poder possuir a terra, Deus ele fez algumas advertências ao povo. Olha, quando vocês entrarem na terra, vocês não devem seguir as práticas dessas nações. E aí Deus citou algumas: idolatria, muitos sacrificavam os seus filhos aos deuses, queimados, E Deus falou assim: olha, não haverá no meio de vocês adivinhador, prognósticos, e Deus falou assim: nem quem consulte o espírito dos mortos. E aí Deus deu um motivo, porque se vocês seguirem essas práticas, vocês não vão permanecer na terra por todo o tempo que eu tenho prometido a vocês. Porque é exatamente por conta dessas coisas que eu estou expulsando essas nações da minha presença. Porque, veja só, o objetivo de Deus não era que todos aqueles povos fossem destruídos, não, sabia? Não era o propósito de Deus. Deus daria a terra ao povo de Abraão de qualquer forma. Mas o que Deus queria era que aquele povo se voltasse para Ele, se arrependesse dos seus pecados, e através do testemunho do povo hebreu, eles fossem salvos também. E nós temos o exemplo lá dos gibeonitas, que apesar de terem usado de astúcia, mas eles reconheceram a soberania de Deus, e eles foram poupados. Eles não foram destruídos, se tornaram escravos, mas tiveram a vida poupada. Na cidade de Jericó temos lá Raabe, que reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, era o Deus poderoso, e fez a aliança, se arrependeu, e a vida dela e da sua família foi poupada. Então todos os que foram destruídos não é porque Deus queria matar, mas é porque a medida deles, Deus disse que a medida dos amorreus havia se enchido e passou a atingir o limite. Então o pecado, ele tem um limite. Nós vivemos num mundo hoje que parece que não tem limite. Parece que o pecado ele sempre vai aumentar, vai se expandir, e parece que não há punição. Mas tem uma medida determinada por Deus, uma medida que Deus pode suportar. Quando atinge essa medida, Deus ele executa juízo sobre o pecador. E aqui Moisés dando instruções ao povo hebreu, e aqui Moisés dá um motivo. Deuteronômio 4, verso 6, ele diz o seguinte: guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como é a nós o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Ou seja, se o povo hebreu obedecesse aos mandamentos de Deus, conforme Deus havia ordenado, e Moisés estava relembrando a eles ali, isso seria o quê? Um testemunho diante das outras nações. A atenção das outras nações seria voltada para o povo hebreu, povo de Israel que nós conhecemos hoje, e eles ficariam o quê? Admirados. Fala, peraí, nossos deuses, eles são fortes, são poderosos, mas só que o Deus desse povo aí é muito mais forte, e o Deus desse povo é muito mais chegado a eles. Veja que nação forte, que nação poderosa, que nação abençoada.
Então, o estilo de vida do povo hebreu era para chamar a atenção das outras nações, para que eles pudessem conhecer o Deus de Israel. Quando nós vamos ali para Mateus capítulo 4, vamos ler. Jesus inicia o seu ministério e Jesus ele precisava de ajudantes, né? Precisava de ajudantes. Então, Mateus capítulo 4, vamos ver ali no verso 19. Verso 19. Do 19 ao 22. Então, aqui, o subtítulo aqui é o seguinte: a vocação dos discípulos, né? E aqui diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então aqui, os primeiros discípulos, né? Jesus chamou. Eles eram o quê? Pescadores. Eles estavam fazendo o que no momento? Trabalhando, estavam ocupados. Interessante que muitas vezes nós falamos assim: olha, eu queria me dedicar mais ao trabalho de Deus, ao serviço de Deus, às coisas espirituais, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Veja só, Deus ele não chama ninguém desocupado. Deus não chama ninguém desocupado. Deus só chama pessoas que estão ocupadas. E sabe por quê? Porque geralmente a pessoa que está desocupada, geralmente, vamos ser sinceros, a pessoa que fica o dia inteiro sem fazer nada, nós chamamos de quê? Preguiçosos. Essa semana teve um irmão que estava comentando que rapaz, eu não sei, tem um vizinho meu lá que camarada o dia inteiro de bermuda, aí o cara fica lá na garagem, daqui a pouco ele sai do portão, fica lá tomando sol, depois sai, entra de novo para dentro, o cara não faz nada, entra dia e sai dia, não faz nada. Geralmente a pessoa que não faz nada, ela tem ânimo para fazer alguma coisa? Não tem. E quando encontra algo que exige responsabilidade, o que ela faz? Foge. Dá desculpas. Então Deus só chama pessoas ocupadas. E aqui, quando ele chamou os discípulos, interessante que, assim como Abraão, eles não questionaram. O relato diz que imediatamente eles, deixando o que eles estavam fazendo, o seguiram. E qual que foi a proposta de Jesus a eles? No verso 19 diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Interessante que, de repente, quem sabe eles devem até terem pensado, né? Vem cá, pescar peixe eu sei, mas como é que pesca homem? Né? Interessante que Jesus ele sempre fala conosco, trabalha conosco de algo que nós já temos alguma ideia, né? Alguma ideia. Eles pescavam peixes. Jesus falou: vem que eu vou ensinar vocês a pescarem homens. Então Jesus já os chamou com um propósito definido. Não é que Jesus falou assim: me segue que vamos conversar, eu vou arrumar alguma coisa para vocês fazerem. Não. Jesus já tinha o plano definido ali. Tudo certinho. Para que eles pudessem se ocuparem. É interessante que eles o seguiram, não era porque eles estavam em situação econômica ruim, como muitos hoje, né? Estamos passando por dificuldades, né? Não é porque eles
não gostavam do trabalho, não é porque de repente eles brigavam entre si, né? Mas eles seguiram Jesus, sabe por quê? Porque eles tiveram convicção da sua vocação naquele momento. Eles tiveram convicção do chamado que Jesus estava fazendo. Por isso que eles não vacilaram em tomar a decisão. Abra sua Bíblia em Daniel 8, verso 14. Daniel 8, verso 14. Também é um texto conhecido nosso, né? Nós conhecemos bastante. E aqui diz o seguinte: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Purificado. Aí você me pergunta, mas o que é que tem a ver a purificação do santuário com missão? Com chamado? Porque nós sabemos que aqui se trata da profecia das 2.300 tardes e manhãs, né? Mas quando Deus deu essa visão a Daniel, nós sabemos que teve parte da visão que Daniel não compreendeu, né? E Daniel orou por quanto tempo para que Deus pudesse dar a compreensão? 21 dias. 21 dias. Daniel queria entender a parte da visão, que era exatamente a purificação do santuário. E olha que Daniel estava habituado, ele tinha conhecimento da purificação do santuário terrestre. Tinha ou não? Tinha, porque ele era judeu, né? Mas Daniel não entendeu essa parte, então ele orou por 21 dias. Mas lembra que depois que o anjo veio, deu toda a explicação a Daniel, ao final o anjo disse o que para Daniel? Lembra? Daniel, fica tranquilo, porque se você não entendeu, você vai continuar sem entender nesse momento. Porque essas palavras aqui, você vai ter que selar o livro, porque elas serão compreendidas quando? No tempo do fim. No tempo do fim. E veja só, no século XIX, Deus despertou algumas pessoas para que pudessem estudar essa profecia, a profecia de Daniel. E quando o anjo estava explicando para Daniel, ele falou assim: olha, fica tranquilo que vai ser no tempo do fim, o conhecimento o quê? Se multiplicará. E Deus despertou pessoas para que pudessem estudar essa profecia, que até então não tinha a compreensão clara. E entre algumas pessoas que Deus levantou, uma delas foi Guilherme Miller, um pastor batista, fazendeiro, um homem, diz que muito respeitado entre os seus irmãos, diz que um homem sincero quanto à palavra de Deus, e ele começou a estudar o livro de Daniel, e quando chegou nessa parte da profecia, diz que ele dedicou tempo para que pudesse compreender o que o livro de Daniel estava falando. Então ele começou a estudar, a pregar, e outras pessoas começaram a unir-se a ele nesse movimento. Quando chegou em determinado momento, eles chegaram à conclusão de quê? De que Jesus voltaria à Terra. Quando? Em 22 de outubro de 1844. E veja que interessante. As mensagens daquela época, as pregações, disse que eram mensagens diretas, pregações fortes. E diz que as pessoas elas começaram a ter no coração convicção e alegria de que Jesus logo voltaria.
E diz que houve um reavivamento de tal forma que diz que foi chamado até de o maior movimento, o maior reavivamento da história. Diz que até maior do que o reavivamento da época apostólica. E diz que ali era pregado mensagens de arrependimento, reforma de vida, abandono de vícios, reconciliações e dedicação total à palavra de Deus. As pessoas ali, elas tinham no coração um ardente desejo de encontrar-se com Jesus. E diz que as pessoas começaram, a exemplo do dia do juízo, lá no santuário terrestre, começaram a examinar sua vida e ver tudo que impedia de que elas pudessem estar de pé diante de Jesus. Diz que elas abandonavam vícios, pediam perdão umas às outras, pediam perdão por conta dos seus pecados. Muitos venderam propriedades para poder investir na pregação do Evangelho, para que outras pessoas fossem alcançadas e que aquela mensagem ela fosse espalhada. Diz que igrejas inteiras foram sacudidas. Pensa aí, igrejas inteiras foram sacudidas. Houve um enorme despertamento. Por fim, chegou o dia 22 de outubro de 1844. E o que aconteceu? Todos ali aguardando a volta de Jesus. E o que aconteceu? Jesus não voltou. Jesus não voltou. E as pessoas ficaram decepcionadas. Muitos ficaram envergonhados. Mas Deus sempre conduziu e sempre conduzirá o seu povo. Amém. Deus não deixa o seu povo na escuridão. Deus não permite que a decepção roube a fé dos seus filhos sinceros. E ali, o movimento acabou se dividindo ali em 3 grupos. Alguns voltaram para suas igrejas, outros acabaram perdendo a fé, mas teve um pequeno grupo que decidiu permanecer juntos, estudando a palavra de Deus. E sobre a direção do Espírito Santo, eles compreenderam que a data estava correta, mas o evento eles haviam compreendido de maneira errada. E eles entenderam que ali, 22 de outubro de 1844, foi o momento quando Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo e deu início a quê? Ao juízo investigativo. Veja só, Paulo diz que todos nós um dia vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Diante do tribunal de Deus. E quando nós comparecemos diante do tribunal, qual que é o objetivo? Ser julgado. Oi? Ser julgado. Ser julgado. Precisamos prestar contas. Salomão disse que de tudo o que nós falarmos, até aquilo que está escondido, nós daremos contas a Deus no dia do juízo. E ali eles entenderam que iniciou-se o juízo investigativo. Mas veja só, por meio desse movimento e por conta dessa decepção, Deus conservou um grupo de pessoas que deu início a um movimento. Um movimento que restaurou verdades que haviam sido esquecidas e abriu caminho para um movimento de um povo, para um período profético no tempo do fim. No tempo do fim. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse 10. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10.
João diz que viu um anjo forte descendo do céu, e ele faz a descrição de como é esse anjo. E aqui no verso 2 ele diz o seguinte, João diz o seguinte: e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. E aqui João continua falando, e aqui no verso 9, no verso 8 e 9, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma um livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse um livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Aí João diz: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Você leu quase todas as palavras que eu abro e leio na Bíblia há mais de 20 anos. Você chamava? A dos discípulos, essa, todas que você está lendo, é que eu li há mais de 20 anos. Olha, de repente é um chamado de Deus para que a senhora possa conhecer a verdade que a senhora tanto tem buscado. O Espírito Santo ele sempre nos conduz à verdade, quando nós somos sinceros de coração. Quando somos sinceros, buscamos e pedimos a Deus que nos guie em direção à verdade, Deus ele não vai nos deixar em pedras. Ele nos conduzirá em algum momento. Em algum momento. Então aqui no capítulo 10, João fala que viu o anjo que tinha um livrinho e falou: come, que na sua boca vai ser doce como mel, mas no seu estômago vai ser amargo. E aí você lembra que nós lemos Daniel 8,14, e eu perguntei para você, o que tem a ver com chamar? Mas quando chegamos aqui em Apocalipse 10, nós vemos que ali Deus fala de um povo que surgiria no tempo do fim para uma missão especial. E nós vimos aqui através dos relatos que lemos que após 1844 surgiu um povo, surgiu um movimento pregando verdades que o mundo precisa ouvir antes de Jesus voltar a essa terra. E qual o nome desse povo, qual o nome desse movimento que surgiu? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Às vezes nós ficamos meio assim, sem querer falar, né? Mas nós não precisamos ter medo, não. O sétimo dia seria o dia que Jesus descansou? Sim, isso? o dia que Deus criou para descanso. Então nós sabemos que o movimento que surgiu no tempo do fim, como cumprimento de uma profecia, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não temos dúvida quanto a isso. É um povo especial que Deus levantou para o tempo do fim, para uma missão especial. Interessante que a Maísa Ribeiro ela tem uma pregação que ela fala um pouco desse contexto, e ela diz assim: por que Deus não levantou Daniel nesse tempo de agora? Por que Deus não levantou José para esse tempo agora? E tantos outros? Sabe por quê? Porque Deus quis que eu e você cumprisse essa tarefa nesse tempo. E para isso nós fomos chamados. Só que todo chamado acompanha uma grande responsabilidade. E nós vamos ler alguns textos aqui agora. No livro Testemunhos para a Igreja, por exemplo, diz assim: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo,
A eles foi confiada a última mensagem de misericórdia para o mundo que perece. Não sei até que ponto você tem certeza de ter sido chamado para esse movimento. Mas eu digo uma coisa a você, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse movimento foi levantado por Deus para esse tempo. Só que aqui diz que devemos ser um povo separados do mundo. A nossa responsabilidade, assim como Deus chamou o povo hebreu no passado, é para refletirmos a imagem de Deus para o mundo que está em trevas. E para isso, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser separados. Pedro diz que nós somos o quê? Sacerdócio real, povo santo, separado por Deus. Se nos misturarmos e formos iguais, qual a diferença que vamos fazer? Qual a diferença que aquele que está em escuridão vai ver em nós, se nós também há trevas? A Igreja de Cristo foi organizada para servir, e sua missão é anunciar o Evangelho ao mundo. Está escrito em Atos dos Apóstolos. Então a nossa missão é anunciar o Evangelho ao mundo. O que é Evangelho? Boas novas. Boas novas, boas notícias. Interessante que muitas pessoas acham o Evangelho algo ruim, né? Algo pesado. Outro dia eu estava na estação de trem e eu percebi duas senhoras sentadas assim conversando, e uma falou assim: na igreja que eu estou agora não tem doutrina, é a igreja que não tem doutrina. Eu saí de uma outra que tinha muita doutrina, tinha muitas proibições, não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo. Então eu orei a Deus, e na mesma semana Deus me mostrou essa igreja que eu estou agora, que não tem doutrina, é a igreja liberal, já estou há 13 anos. Aí ela disse: não é que você pode fazer de tudo, tem que seguir a Bíblia. Mas como que segue a Bíblia sem doutrina nenhuma? Estranho. Interessante que muitas vezes nós pegamos as proibições que Deus nos deu como algo ruim. Mas todo não que encontramos na palavra de Deus é para o nosso bem. Acho que todo não para nós é um 100%. Exatamente. Entendeu? Se nós pegarmos ali os 10 mandamentos, nós vamos ver que tudo que Deus está fazendo, não, é bom ou ruim para nós, como seres humanos, como família, como sociedade. É bom. Porque pensa aí, se Deus não estabelecesse a questão do adultério, por exemplo. Vamos voltar um pouquinho na história de Abraão, na história de Eucana, esposo de Ana e Penina. Quando nós lemos a história ali, nós vemos ali que tinha o quê? Briga, competição. Penina tinha filhos e Ana era estéril. Falou assim: olha, ele me ama porque eu dou filhos, ele não te ama porque você não dá filhos, você não pode ter filhos. Abraão teve que pegar o seu filho, que teve com a escrava, e teve que mandar embora da sua casa. Por quê? Porque estava tendo confusão, estava tendo brigas, o ambiente não era legal. Por quê? Porque ele não obedeceu aquilo que Deus havia estabelecido. Se fosse para um homem ter 2 mulheres, Deus tinha criado 2 Evas para Adão. Simples, não é? Simples. Foi 2 Adão para uma Eva. Ou 2 Adão para uma Eva. Simples assim. Entendeu? Então todos os não que Deus estabeleceu na sua palavra é unicamente para o nosso bem e para a nossa salvação. A proclamação, o Evangelho deve ser levado a todo mundo. Esta é a responsabilidade da igreja. A proclamação das 3 mensagens angélicas
é a obra que deve absorver os interesses mais profundos da igreja. E aí eu pergunto, quais são as 3 mensagens angélicas? Não precisa nem responder. Mas, sabe, a maioria dos novos membros hoje da igreja não sabe o que é as 3 mensagens angélicas. Não sabe. Sabe por quê? Porque não é ensinado. Não é ensinado. Então nós temos uma responsabilidade, mas como povo de Deus, como povo escolhido por Deus para essa missão, nós temos falhado. Os nossos jovens não conhecem nada de doutrina. A doutrina que permeia hoje na nossa igreja é: eu acho, não tem nada a ver, para mim não é assim, Deus aceita assim. Dá nada não. Entendeu? Não dá nada não. Você está exagerando. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma das mensagens é pregar o evangelho a toda criatura? Sim, Uma dessas é? sim. Vi um anjo voando pelo meio do céu, que tinha na mão o evangelho eterno para proclamar a todas as nações, povos, tribos, línguas. Então, queridos, precisamos cumprir a parte que Deus nos designou. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 14, verso 6. E aqui diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E o terceiro, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Veja só, hoje o evangelho que muitos querem ouvir é apenas assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Foi? E ali para. Exatamente, e aí para. Mas quando chega aqui e fala assim: olha, mas Deus ele vai julgar, nós vamos passar por um juízo. Olha, nós precisamos estar preparados e termos fé suficiente para não sermos adoradores da besta. Olha, nós precisamos pregar para as pessoas, para o mundo, que existe uma Babilônia e que ela vai cair. Interessante que, como que será a queda de Babilônia? Muitas vezes nós não pensamos, né? Quando o anjo diz aqui que caiu a grande Babilônia, sabe por quê? Porque o evangelho eterno foi pregado. Todas as pessoas já ouviram e compreenderam, e as vendas que tinham nos olhos caíram, e agora está muito claro a verdade e a mentira, e agora as pessoas já têm condição total de decidir, de tomar a sua posição, ou ao lado de Deus, ou ao lado de Satanás. Por isso que o anjo diz: caiu a grande Babilônia. Pode ver que essa mensagem ela vem depois da primeira mensagem, que o anjo faz
com aclamação, para que as pessoas adorem a Deus. Fala assim: adore aquele que fez a terra, o céu, o mar e as fontes das águas. Que aqui é uma referência ao dilúvio, viu? As fontes das águas é uma referência ao dilúvio. Ou seja, e aí logo em seguida onde diz, porque vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, assim como Deus fez juízo lá atrás, Deus fará juízo nesse tempo. Amém. Queridos, o mundo está a perecer, e Deus chama o seu povo para ser luz. Aqueles que receberam luz do céu devem refletir essa luz. São portadores de luz para o mundo em trevas. Na oração ali, a irmã fez menção de que, pedindo a Deus para que nós sejamos luzes. E Jesus diz que se a luz que existe, quando falando sobre os nossos olhos, como a candeia do corpo, ele diz que se os nossos olhos forem trevas, o que acontece com o nosso corpo? Estará em completa trevas. Então, Deus nos chamou para que sejamos luzes. E qual a função da luz? Clarear, iluminar. Iluminar. Ou seja, levar o Evangelho para outras pessoas. Exatamente. Eu não sei quantos já moraram na roça, mas eu não cheguei a morar, mas passava férias na roça. E à noite, interessante que tinha noites de lua que dava para caminhar sem auxílio de lanterna, porque a claridade da lua clareava e dava para a gente caminhar tranquilamente na lua. Mas na noite que não tinha lua, precisava da lanterna. E se não tivesse a lanterna, fazia o quê? Tropeçava, você não conseguia caminhar. A mesma coisa é quando nós não permitimos que a palavra de Deus ilumine a nossa vida. Faça de nós faróis, para que possamos iluminar o caminho de outras pessoas. Por fim, queridos, Deus chamou o povo, nações, mas Deus também fez chamados individuais. Após o povo de Deus possuir a terra, chegou um tempo que o povo foi oprimido, e o povo clamou a Deus, e Deus levantou um juiz para que pudesse libertar o povo dos seus opressores. Foi Otiniel. E disse que ele libertou o povo estava sofrendo há 40 anos, e ele libertou o povo. E aí nós vemos os relatos da história que vira e mexe o povo virava as costas para Deus, e acontecia o que com o povo? O inimigo oprimia novamente, e o povo clamava a Deus, e Deus levantava um libertador. E Deus também chamou Sansão. Interessante que Sansão, ele nasceu para um propósito. Isso mostra que todos nós fomos criados por Deus para um propósito. Nenhum de nós viemos a esse mundo sem propósito, por mais que não temos enxergado até aqui. Mas Paulo diz que Deus nos criou para praticarmos as boas obras. Deus nos criou para a salvação. Amém. Não existe predestinação. Alguns dizem que Deus criou alguns para perdição e outros para a salvação. Mas João 3,16 diz que isso não é verdade. Porque lá o apóstolo João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos nós fomos chamados e criados por Deus para a vida eterna. Amém. Deus não criou o mundo para morrer. Agora, por que muitos se perderão? Por conta da sua escolha. Rejeitarão a vida eterna. Deuteronômio 30:19. Eis que proponho a você hoje o bem e o mal,
a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu proponho a você que escolha o quê? A vida. A vida, para que viva você e a sua descendência. Queridos, nós não estamos aqui nessa noite à toa. Tenho a certeza de que o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite e me trouxe aqui também. Amém. Espero que a mensagem dessa noite possa despertar em nós o espírito missionário. E mais do que o espírito missionário, o desejo de termos a alegria de vermos Jesus logo em breve aparecer nas nuvens dos céus. Amém. Porque esse mundo aqui já não dá mais. Eu não creio que aqui tem alguém que esteja satisfeito com esse mundo. Nós ansiamos por uma pátria bela. E a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. Que Deus abençoe a mim e a você. Amém. Que durante essa semana o Espírito Santo de Deus possa conduzir os nossos passos. Possa conduzir a nossa vida em todos os momentos e em todos os sentidos. E que tudo o que fizermos seja unicamente para a honra e glória de Deus e para iluminarmos o caminho de outras pessoas para que também possam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. O hino que vamos cantar, irmão. O irmão estava assim? Tá. Cabe? Pode colocar o hino no final, irmão, por favor. Ao som do hino, vamos ficar em pé. Às vezes passamos por momentos que a gente pergunta, Senhor, até quando isso vai durar? Até quando isso vai perdurar? Mas logo Jesus voltará. Os nossos sofrimentos terão fim. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo um novo favor. Até quando, Senhor, até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor, até quando nós teremos que chorar? Apressa esse dia, apressa, o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. Enquanto esse dia não chega, nos dá o amor dos irmãos. Vem logo, Senhor, vem logo, Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo grande privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui nessa noite reunidos como irmãos na tua presença para ouvirmos a tua palavra. Senhor, sabemos que estamos em um mundo em que, no momento em que o sofrimento ele já não é mais suportável. E assim como Abacuque, nós temos clamado a Ti, Senhor, até quando? Até quando temos que esperar? Até quando vamos permanecer sofrendo?
E nessa noite pedimos a Tua intervenção, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos transformar a cada dia, possa nos ajudar a nos prepararmos para a Tua volta. E que o Senhor possa voltar logo, Senhor. Que o Senhor possa intervir e dar fim ao mal. E assim possamos estar contigo por toda a eternidade. Te pedimos a Tua bênção para essa semana que está se iniciando. Que tudo o que fizermos possa ter a Tua mão sobre nós. Amém. E que possamos ser testemunhos vivos da Tua palavra e daquilo que o Senhor pode fazer na vida do ser humano. Te pedimos que encha-nos com o poder do Teu Espírito Santo e nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém.